não pode parar. A busca pelo conhecimento, a busca pelo saber das coisas de Deus, das coisas da igreja, tem que continuar. É um ano que simbolicamente se encerra, mas o conhecimento, a busca pelo conhecimento não pode parar. A fé tem que ter uma marca registrada. Cristo tem que ser o rei da nossa vida e de todas as situações da nossa vida. Então nós precisamos viver a fé com uma alta medida. E qual é a medida? Não existe fé maior ou fé menor. Fé é fé. Mas como viver uma fé então com uma alta medida? E qual é essa medida? A medida do Santo Evangelho. Fazei tudo aquilo que Ele vos disser, nos ensina Nossa Senhora. E Jesus veio e disse tudo o que precisa ser feito para ser feliz, para ter vida eterna. Então, isso é fé, é viver o que está no Evangelho. Falando em Evangelho, então vamos assistir? Vamos lá. Para você. Você de todo o Brasil, nós estamos aqui no auditório. Assista com a gente esse VT. Veja aí. Rei dos judeus! O povo permanecia ali, olhando. Os chefes, porém, zombavam de Jesus, dizendo: A outra ele salvou. Agora salva a ti mesmo, se és mesmo o Messias de Deus, o escolhido. Tenho sede. os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Você não é o rei dos judeus? Então salva a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e depois a nós. Mas o outro respondeu: Nem você teme a Deus, recebendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez mal a ninguém. Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vamos aplaudir a nossa equipe de dramaturgia aqui da Rede Lindo Século demais. XXI. Esse é um dos sonhos do Padre Eduardo Dougert, de fazer com que a nossa equipe de dramaturgia cada vez mais trabalhe, mostrando como os evangelhos aconteceram, para a gente poder aprender até mais. Quando a gente participa e assiste, a gente aprende até um pouco mais, não é, Irolim? Aquilo que os nossos olhos veem é muito mais fácil de ser entendido. Quando a gente vê um evangelho encenado, mostrado, ele marca a nossa vida e a gente nunca mais esquece daquela cena, daquele momento. É como se a gente passasse a ter aquilo como uma fotografia, algo vivo dentro de nós e que nós vamos passar a vida inteira vivendo. Parabéns, Padre Eduardo, parabéns a toda a equipe da Rede Século XXI, que produziu aqui da Associação Seu Jesus e que nos trouxe essa graça. E veja o que foi mostrado, o que marcou. Quando o bom ladrão reconhece Jesus, ele ganha o paraíso. Então veja, nessa festa de Cristo Rei, você que está me ouvindo agora, você que está aqui desde a manhã orando conosco nesse auditório,
maneira de ganhar o céu e de viver o céu aqui é, em tudo, reconhecer Cristo como Rei e declará-lo como único e absoluto Rei da nossa vida. Isso é lindo demais, Ricardo. Para você, Ironi Spudaro, eu quero fazer essa pergunta. Quando você vê os dois ladrões, um de cada lado de Jesus, um que vai lá e joga mais pedras em Jesus, e o outro que ainda, com todos os crimes que cometeu, chega a Jesus, não esquece de mim. E Jesus olha para ele e diz, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Para você, o que significa isso? Um dom de sabedoria extraordinário que só pode ter sido uma manifestação do Espírito, e um dom de ignorância tremendo que só pode ter sido uma manifestação do demônio. O mau ladrão, ele deixou o espírito do mal agir nele e negou Cristo, ainda tirou sarro dele, ainda disse, salva-te a ti mesmo, não é você que é rei, salva-te, cadê você aí sofrendo desse jeito? O outro, o bom ladrão, ele era tão bom, até no sentido da palavra mesmo, que ele roubou a vida inteira dele, e numa palavra ele roubou o céu. Veja, o bom ladrão, ele vai entrar no céu antes mesmo que Moisés, que Abraão, que Isaac, que Davi, que Saul, antes que todos, porque todos estavam na mansão dos mortos. Jesus desceu e os que estavam na mansão dos mortos só subiram ao terceiro dia o céu. Quem inaugura o céu é aquele que reconheceu Cristo como Rei. Mesmo Cristo sendo maldito, porque a palavra de Deus é clara, maldito aquele que pregaram no madeiro, maldito aquele que ali assumiu, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, todas as nossas transgressões, todas as nossas culpas, maldito aquele que pregaram no madeiro. Jesus, numa situação de maldição, ele numa palavra de sabedoria diz, lembra de mim quando estiver no paraíso. E os Isso fariseus, e os fariseus, não é? Que eram os religiosos da época, ali nos pés da cruz, zombando de Jesus. A gente acha isso meio estranho, mas se a gente não tomar cuidado, isso pode acontecer nos dias de hoje. Muitos de nós vivemos uma fé de farisaísmo, vamos dizer assim. Nós vivemos uma fé teatral, uma fé de aparência, uma fé de... Quando eu estou dentro da igreja, daí eu sou cristão. Quando eu estou fora da igreja, eu sou um diabão. É verdade, gente. Infelizmente, muitos de nós têm vergonha hoje de carregar um terço na mão, tem vergonha de carregar um crucifixo para dizer que é cristão, de andar com a Bíblia na mão, de testemunhar em praça pública. Isso é farisaísmo. Dentro de quatro paredes é fácil viver a fé. Muitos hoje vivem uma fé de farisaísmo também, que se esconde como os sacerdotes da lei, atrás dos seus cargos, das suas posições. Estão na igreja humilhando as pessoas que vão à igreja, estão na igreja atropelando as pessoas para que não voltem mais à igreja, estão ali para construir o seu império, para construir a sua moral, o seu status. Não estão ali para servir a Deus, se escondem através dos cargos, e ainda quando alguém quer viver a fé, começa a condenar, começa a jogar pedra, começa a humilhar, começa a levantar falso testemunho. Isso é farisaísmo. Aqueles doutores da lei fizeram isso com Jesus. Eles viram que Jesus tinha uma alta intimidade com o Pai, e tudo que ele dizia, não é eu, é o Pai. Quem me vê o Pai. Não é por mim, mas é pelo Pai. E eles começaram a se incomodar. Como que ele pode fazer isso? Como que ele pode curar no dia de sábado? Como que ele pode acalmar a tempestade? Como que ele pode fazer paralítico andar? Como que ele pode multiplicar os pães? Eles começaram a se incomodar com o bem que Jesus fazia para as pessoas. E aí o que eles fizeram? Mataram Jesus. E o Papa tem falado isso, gente. Tem muita gente dentro da igreja que está matando a fé das pessoas e não levando elas a uma experiência de Deus. O Papa diz mais. Tem gente que nasce na igreja, é batizado na igreja, faz a primeira Eucaristia, faz o crisma, vive uma fé extraordinária, que as pessoas até aplaudem. Quando vem na rua, aquele lá é um homem de fé. Uma fé de aparência. Quando morre, tem um funeral que é um estrondo, mas quando acorda no inferno, porque não fizeram todas as coisas por causa de Jesus, mas fizeram por seu próprio prazer, para aparecer, para tirar proveito, para explorar, para usar das coisas de Deus para humilhar e para destruir a vida das pessoas. Então isso não é fé, não é Cristo Rei. Aí eu quero ser o rei e quero que Cristo seja o meu empregado. Agora, o contrário é morrer para que Cristo viva, e é morrendo que se vive. E hoje o bom ladrão morreu. Isso que eu queria colocar, a última questão para você, para deixar você pregar para esse povo de Deus.
Isso vale para quem está aqui no auditório, para mim, para você, para quem está em casa, não é? Vale para quem está em casa. O bom ladrão aprontou, roubou, fez mal para as pessoas, fez tanta inteira. coisa ruim, mas no último instante ele reconheceu que Jesus era rei. E aí ele obteve o perdão. Dá para a gente entender que se a gente até o nosso último instante, se a gente reconhecer aquilo que a gente fez de errado e reconhecer que Deus é maior do que a gente, que Jesus é rei, a gente tem salvação, Irani? Tem. Mas tem que lembrar que a graça do bom ladrão foi para o bom ladrão, não foi para mim nem para você. Então, porque tem muita gente que diz assim, eu vou aprontar a vida inteira e vou deixar para me converter na reta final. Vá para o inferno que o diabo te carregue. Não pode. Porque você ia tentar enganar Deus, enganar as pessoas e se enganar a si próprio. Todos nós, pela misericórdia de uma pessoa, gente que está tirando a sua vida, mas que não conheceu Deus, e que naquele momento que foi passar a faca no pescoço, vamos dizer assim, ali reconheceu Deus, é salva. Mas uma pessoa que fica tentando empurrar com a barriga a sua vida, sabendo que precisa orar e não ora, sabendo que precisa confessar e não confessa, sabendo que precisa ir à missa e não vai, sabendo que tem que fazer o bem para o próximo e não faz, essa pessoa, quando chegar na hora da morte, não é que ela vai ter misericórdia, simplesmente eu vejo assim que o anjo vai dar um empurrãozinho para que ela vá direto para o inferno, para abrir a frente para aqueles que viveram a vontade de Deus, possam entrar no céu. Porque nós não podemos esperar para amanhã. E a gente não sabe nem como vai ser o nosso fim. Tudo que o diabo quer é que você deixe para viver a tua fé amanhã. Para rezar amanhã, para jejuar amanhã. Amanhã não existe, amanhã é sempre hoje. Ou você vive hoje, ou você nunca vai viver a sua fé. Nunca vai viver a sua fé. A gente não Lá sabe no inferno está cheio de cristão do amanhã. A gente não sabe se todos nós que estamos aqui agora e todos que estão em casa agora, se até o final do dia hoje nós vamos estar vivos. Qual é o dia da vinda de Jesus Cristo? Alguém sabe? Nós vamos ver a parousia agora no advento. Os evangelhos vão falar da vinda última de Jesus Cristo, vão falar da preparação, vão falar de tudo isso, vão falar do fim dos tempos. Nós vamos ver o Apocalipse muitas vezes na liturgia. Mas veja bem, quando é que Jesus vem? Você sabe? Então, eu não quero ficar esperando, e nem quero saber quando ele vem, eu quero estar pronto. Quero estar pronto. Esse é um desejo que todo cristão deve ter. O Papa diz, esteja pronto. Deus não gosta de gente acomodada, Deus gosta de gente revolucionária. Assim seja. Amém? Vamos viver essa palavra? Vamos. Para esse povo. Eu queria com você agora, pedir que você sentado mesmo, fechasse os seus olhos um pouco, você que está em casa. Nós estamos aqui, talvez você acompanhou a missa, e quando você entrou aqui, depois daquele momento magnífico da Santa Missa, você viu que a gente estava alegre. Eu fiquei ali nos bastidores, vendo o Ricardo começar com a banda Nova Face, o Ministério Nova Face, vendo começar esse momento ao vivo, e eu via vocês pulando, gente com criancinha cantando, acenando as crianças, os jovens, todos que estão aqui cantando feliz. Talvez você que está em casa não sabe, nós vivemos um momento aqui de milagres. Foi ou não foi? Nós oramos pelo Eduardo. Fica de pé, Eduardo. O Eduardo que está com diagnóstico de câncer, de uma doença incurável, que veio aqui hoje, nós oramos para ele, nós cremos no milagre na tua vida, Eduardo. Nós cremos que Deus é muito maior do que qualquer aparelho que diz que você não tem condição de vida, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E se alguém disse para você, Eduardo, que você não tem jeito, que você não tem cura, esse alguém não conhece Jesus, porque se conhecer Jesus não diz isso. Tudo é possível para aquele que crê, nos diz a palavra de Deus. Tudo é possível. Lógico, eu não sou aqui um doido de estar desafiando a medicina, não. Eu não estou nem aqui contrariando nenhum diagnóstico médico, mas eu quero que todos nós hoje que falamos de clamando por milagres, entendamos de uma vez por todas o que é os nossos impossíveis diante de Deus. O que são todos os problemas do mundo diante de Deus. Nós precisamos crer. Eu já testemunhei para vocês do milagre que aconteceu na Itália. A mulher já tinha, na Itália não, na Inglaterra, em Londres. A mulher estava no hospital para morrer. Ela já tinha expelido pedaços da criança. Estava com infecção, esperando a morte chegar. Nem fizeram a corretagem nela porque
não tinha porquê, ela estava com infecção, inconsciente já. E a sogra dessa mulher, vendo o desespero do seu filho, ela leva uma foto no celular e disse: ore por essa foto, e me contou a situação. Quando ela terminou de contar, eu perguntei para ela: o que você quer? Que o seu neto volte para a vida? Ou que a sua nora não morra? Qual é o seu pedido? Nós precisamos deixar claro para Deus o que queremos. E eu vi nessa mulher uma fé, gente, uma fé que eu vi em poucas pessoas nesses 27 anos de caminhada. Essa mulher olhou para mim e falou assim: você não entendeu nada. Eu não quero nenhuma coisa, nem outra. O que eu quero é a vontade de Deus na minha vida e na minha família. Gente, quando essa mulher falou isso, eu me ajoelhei aos pés dessa mulher e disse: minha filha, o que você pede é justo. Deus fará a vontade dele na tua família. Eu não tinha palavras para orar, então eu comecei a orar com as lágrimas. Eu comecei a chorar aos pés daquela mulher e dizer: Senhor, é muito humilhante ver a grandeza da fé dessa mulher. Eu que muitas vezes tenho viajado pelo mundo pregando a palavra, se eu tivesse numa situação dessa, talvez dizer assim: faz meu neto voltar para a vida, faz minha nora voltar para a vida. E no entanto ela não estava preocupada nem em viver e nem em morrer, nem em curar e nem em voltar para a vida. Ela estava preocupada de que a vontade de Deus se estabelecesse na sua vida. Quando eu voltei um ano depois, na festa do Osana Londres, chega essa mulher com o seu filho, com a sua nora e com uma criança no colo. A criança nasceu perfeita, gente, mas a mulher já tinha expelido pedaços da criança. Não tinha como, talvez ia nascer um pedaço de perna, um tronco, talvez ia nascer uma orelha, mas não uma criança completa, porque a mãe tinha expelido pedaços da criança. E no entanto a criança nasceu perfeita, contrariando a qualquer diagnóstico médico. Nós temos aqui, Fátima, fica de pé um pouquinho, desculpa, mas eu vou te usar agora. A Fátima é uma avó. Ela é a mãe do Mateus, que muitos de vocês aqui oraram. Do Mateus, desse aqui, ó. Esse aqui, ó. Mostra para mim aqui. Para todo o Brasil ver o Mateus. Fátima é a avó do Mateus. A mãe do Mateus chama-se Carol. O pai chama-se Marcelo. O Mateus começou a fazer cirurgia, gente, no ventre materno. Foram mais de 20 anestesia geral, mais de 20 cirurgias. Eu comecei a orar para o Mateus antes dele nascer, porque me ligaram os amigos da família pedindo, mas eu só tive contato com a família no 10º dia de vida do Mateus, depois que ele tinha nascido, e que era o último dia de vida dele, porque os médicos tinham dado 10 dias de vida para o Mateus. Ele nasceu sem os 2 rins. O Mateus esperou até quanto tempo para fazer o transplante de rim? 1 ano e 5 meses. E quando ele ganhou a graça do transplante de rim, dentro do hospital, quando a família falou: agora é festa. Talvez você está chorando por pouca coisa, você está murmurando por pouca coisa. Quando a família falou: agora é festa, o que aconteceu? O rim começou a dar um processo de incompatibilidade. E o Mateus foi perecendo. Quando os médicos conseguiram equilibrar isso em dias, ele pegou o vírus da gripe H1N1.
E os médicos não viam possibilidade de novo dele viver. Quando eles controlaram, ele pegou um megalo, primo da gripe, um outro vírus que é potente, que uma pessoa normal se pegar, corre risco de vida. Imagine uma pessoa que está passando por um transplante aqui, uma criança que está no hospital, está numa UTI de casa, num hospital de apartamento, com enfermeiros, com equipamentos, 24 horas por dia, quando não está ali naquele hospital, está numa UTI, está num outro hospital internado, com médico a 24 horas por dia à sua disposição. Simplesmente, a gente ia jogar a toalha, não dá mais. Eu mesmo cheguei dizendo na oração para Deus, falei, Deus, Mateuzinho não merece todo esse sofrimento. Mas a mãe, a Carol, dizia, ele é guerreiro, ele vai vencer. Quando ele estava ardendo, gente, com um colchão d'água, ardendo de febre, com um pano em todo o corpo dele para sugar aquela febre, e os médicos diziam, ele não vai suportar. A Carol brincava com ele e dizia, ele é guerreiro, ele vai vencer. Mateus está em casa, gente. Olha ali, ó, a camisinha dele ali. Hoje estavam aqui, gente. Eu cheguei da Itália, agora fui lá brincar com o Mateus, orar com o Mateus, passamos horas com eles lá na casa, no apartamento onde eles estão em São Paulo. Nós nem estamos dizendo que o Mateus vai viver 100 ou 200 anos, ou um dia, uma hora, mas nós estamos dizendo que com Deus, enquanto há uma gota de vida, tem que lutar por ela, para que a vontade de Deus se estabeleça. Se o Cristo é o Rei da nossa vida, nós temos que destruir essa cultura de morte que está sendo implantada no mundo. Eu não sei se vocês sabem, olha o que é cultura de morte. Aborto é cultura de morte. Negar a natureza a qual fui gerado é cultura de morte. Na Alemanha, gente, existe uma lei, olha o que é a falta de Cristo Rei. Na Alemanha existe uma lei que os pais agora não podem mais registrar, Fátima, obrigado. Não pode mais registrar o filho, se ele nascer homem, não pode mais registrar o sexo dele. Não pode mais dizer que ele é masculino e nem que ele é feminino. Gente, é um absurdo, mas nasceu homem. Não, mas não pode. A lei do país diz que ele vai tomar a decisão quando ele crescer de dizer se ele é homem ou se ele é mulher. Gente, isso é cultura de morte. Até quando nós vamos permitir isso? Até quando nós vamos achar que tudo isso é normal? Será que isso é vontade de Deus? Vocês percebem por que a gente sofre? Hoje a gente vê, se tem dinheiro para tudo, para se gastar com tudo, mas muita gente morrendo por falta de saúde. Nós estamos vivendo isso no país, né? A gente vê tantas construções, mas tantos hospitais fechando, tantos profissionais da medicina, e o país tem que trazer médico de fora, porque os que tem aqui só atendem por dinheiro. Não são todos, e graças a Deus nós temos santos médicos, santos profissionais da medicina, mas isso vale para a minha profissão, para a sua profissão. Aonde eu estou, o primeiro lugar que eu tenho colocado na vida é Cristo, senão eu não posso encontrar um milagre. Você tem uma causa impossível na tua vida? Você trouxe uma foto, você trouxe um documento? Você que está em casa agora, diante da televisão, você tem alguma foto, algum documento? Erga para o alto agora. Nós vamos orar. Fique sentado mesmo, para que todo mundo possa se elevar. Eleve essa foto, eleve esse documento. Se você não tem nenhuma foto, se você não tem nenhum documento, eleve a tua mão. Talvez você conheça alguém que está na UTI, você conhece alguém como o Eduardo, que está sofrendo por uma espécie de câncer, onde a medicina e os remédios já não encontram o tratamento.
Talvez você conhece alguém como Mateus, que está de médico em médico, de hospital em hospital, está vegetando, está aí sofrendo muito. As famílias sofrendo por causa dessa pessoa. Erga sua mão e coloque essa pessoa na palma da sua mão agora. E com fé, com seus olhos fechados, porque muitas vezes nós precisamos fechar os nossos olhos para o mundo e abrir o nosso coração para Deus. Às vezes a gente não tem intimidade com Deus, porque a gente não se retira do mundo, não se isola das coisas do mundo para ser conectado com Deus. A gente fica conectado no que vai acontecer, no como vai ser feito, mas esquece de conectar a nossa fé no coração chagado de Cristo Rei. Com a tua mão, com a tua foto, com esse documento levantado, diga comigo: Jesus, hoje é dia de Cristo Rei. Tu és o meu Rei, meu Senhor e meu Deus. Olha agora para essa situação. Olha agora para esse impossível. Olha agora para essa causa que te trago da minha vida, desta pessoa, da minha família, dessas situações que estão agora mostradas pelas fotos, pelas vestes, pelos documentos. Assim, Senhor, como você entrou na casa de Zaqueu e se tornou o rei de Zaqueu, rei da família de Zaqueu, entra agora na minha vida, entra agora nessa situação da minha família, seja o rei. Eu determino em nome de Jesus que se faça somente a vontade de Deus, que o milagre de Deus ninguém impeça de ser realizado na minha vida. Jesus, tu és o Rei, Senhor. Jesus, tu és o Deus. Nós, pelo poder do teu nome, Jesus, pelas tuas santas e benditas chagas, nós anulamos, Senhor, e cancelamos toda ação de maldição, de praga, de negatividade, de doença física e espiritual que estava sobre esses filhos, que vieram aqui hoje à associação do Senhor Jesus, ou de todos aqueles que oram conosco pela rede século 21, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Senhor, nós entregamos agora a vida de todas essas pessoas, entregamos a vida de todos aqueles que estão diante da TV, a vida de todos aqueles que estão nessas fotos, nesses documentos, nessas vestes. Faz o milagre acontecer, Senhor. Senhor, nós estamos clamando por milagres nesse dia, nesta tua festa, para que a tua glória se manifeste, para que homens e mulheres de fé se levantem nos quatro cantos dessa nação. Sopra o teu Espírito sobre toda a tua igreja, Senhor, com prodígios e milagres, a exemplo dos primeiros cristãos, que os paralíticos se levantem e andem, que todos aqueles que estão tomados de doença sejam curados, que todos aqueles que estão perdidos sejam libertos agora e encontrem o caminho, a exemplo do bom ladrão, Senhor, que todos reconheçam o teu reino e adentrem profundamente na fé nesse reino. Força, igreja, ora com força. Nós, em nome de Jesus Cristo, ordenamos que todo espírito de enfermidade saia da tua vida, saia da tua casa, saia da tua família, e que o milagre se estabeleça para a glória de Deus Pai, no poder do nome de Jesus, pela potência do Espírito Santo, pela onipotência suplicante da Virgem Maria, em comunhão com todos os santos, com a Beata Helena Guerra e todos os santos, nós pedimos, Senhor, que todos que com fé recorrem a Ti, como diz a Tua palavra, tudo é possível para aquele que crê, Senhor. Eis aí homens e mulheres de fé, eis aí homens e mulheres que acreditam em Ti, Senhor.
Faz o milagre acontecer. E que toda essa graça aconteça, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Enquanto nós orávamos, o Senhor me mostrava que muitas pessoas estavam sofrendo de enfermidades, com uma tosse alérgica, uma secura na garganta, e essas pessoas foram curadas. Pessoas que estão aqui, pessoas que estão em casa, pode ficar de pé. Aqueles que foram curados dessa alergia, desse problema na garganta, dessa falta de saliva mesmo, a secura que você sentia na tua garganta, dessa tosse que te impedia até mesmo de dormir à noite. Fiquem de pé essas pessoas que foram curadas. Você sabe que é com você que Deus está falando. Fiquem em pé, os dois braços, para que todo mundo possa ver. E você que está vendo um irmão, uma irmã de pé, pode aplaudir aí a graça, o milagre de Deus. Muitas pessoas que estão em casa, muitas pessoas que estão aqui, enquanto orávamos, o Senhor me mostrava que Ele estava dissipando, derretendo tumores, derretendo nódulos, derretendo situações onde você colocava no seu corpo a mão. Você já tinha o diagnóstico do câncer, ou o diagnóstico daquele mioma, o diagnóstico daquele nódulo, você já sentia ele, mas agora você coloca a tua mão e você não sente mais. Não é menos que 50 pessoas que foram curadas aqui no auditório, que desapareceu aquela íngua, aquele tumor, aquele nódulo. Mulheres que foram curadas de câncer no seio, já diagnosticado. Nós vamos ver um testemunho à tarde de uma pessoa que veio, e o Senhor disse: vai e faz os exames, faz a mamografia de novo, e você não vai ter mais nada. E ela voltou hoje aqui para testemunhar, com o exame da mamografia, que já não tem mais o câncer desapareceu para a glória do Senhor. Nós vamos ver esse testemunho à tarde, nós vamos contar, essa pessoa está conosco. Pode até aplaudir agora, mas à tarde nós vamos aplaudir com muito mais força. Você vai ver o milagre que Deus fez. Mas quem foram essas pessoas que foram curadas, que o tumor, o câncer, a íngua, aquele nódulo, aquela desapareceu, que você passou a mão naquele lugar do teu corpo que estava aquilo e não tem mais? Fique de pé essas pessoas, em nome de Jesus. Vai se levantando, não se demore. Fica de pé, assuma a graça de Deus. Ergue os seus dois braços. O Senhor disse que não era menos que 50 pessoas. Olha aí, gente, olha quantos estão se levantando. Não se demore, não seja incrédulo. Olha como a graça de Deus vai se espalhando. É um milagre de Deus que vai acontecendo. O Senhor me mostrava pessoas que tinham paralisias, ou nas mãos, ou nos braços, ou em alguma parte do corpo, e aquilo se soltou. Quem são essas pessoas? Fique de pé e erga os seus braços para a glória do Senhor Jesus. Quem foi curado agora de uma paralisia, de alguma coisa do seu corpo que você já não tinha mais, que estava os músculos rígidos, atrofiado, e já não está mais, está solto. Aquela dor desapareceu, aquele problema, aquela vida nova para aquela parte do seu corpo voltou. Quem são essas pessoas? Fica de pé, ergue os braços para a glória do Senhor Jesus. Olha aqui na frente uma pessoa, olha outra pessoa, onde mais, gente? Lá em cima, aquele Senhor, para a glória. Olha embaixo, olha, gente, olha quantas pessoas. Pode aplaudir, olha aqui, aplauda o Senhor. Você está vendo a manifestação de Deus. Não é de um homem, é Deus que está agindo. É Deus que, quando nós o declaramos como o rei da nossa vida, Ele age e muda a nossa história. O Senhor quer nos libertar de muitas coisas que nos aprisionam. Feche os teus olhos um pouquinho. Você que está aqui, você que está em casa. Foi tão lindo nessa missão na Itália. No momento de oração, o Senhor libertava muitas mulheres que tinham abortado. Muitas mulheres que sofriam porque praticavam o aborto, não conseguiam sustentar a gravidez até o fim e acabavam por um problema de saúde abortando. Muitos que praticaram aborto consciente porque não queriam aquela vida, acabaram se tornando assassinos. E que ainda não tinham confessado o seu pecado, naquele dia foram confessar. Mas foi bonito no momento de oração, quando o Senhor disse que estava dando a graça de que aquelas crianças que fossem abortadas adentrassem ao céu, e que era para nós ficar em silêncio, e que nós ouviríamos um choro de um bebê.
Gente, por mais de 10 minutos um bebê chorou sem parar dentro daquele ginásio lotado. As pessoas choravam extasiadas de ver a manifestação de Deus. Quebrou a dureza do coração. Quebrou a incredulidade. Feche os teus olhos agora. O que está impedindo você de ver a vontade de Deus acontecer na sua vida? Não olhe mais para a tua dor, para o teu sofrimento. Olhe para Deus. Não olhe mais para a tua miséria, para a miséria do teu pecado. Olhe para Deus. Não olhe mais para aquilo que te condena. Olhe para Cristo Rei que te salva. Não seja mais dependente desse vício, mas seja dependente de Deus. Eu, em nome de Jesus, ordeno que todo demônio da dependência do cigarro, todo demônio da dependência do alcoolismo, todo demônio da dependência das drogas, todo demônio da dependência de remédios, de pessoas que ficam se automedicando, sem mesmo um diagnóstico médico, sem mesmo uma receita médica, pessoas que vivem sem respeitar a medicina, que não acreditam que a ciência é um dom de Deus, que a ciência veio para que pudesse trazer para a vida daquela criatura, imagem e semelhança de Deus, um conforto melhor, um estado de saúde mais firme, sem nenhuma consequência de miséria, de doença. Muitos que eram dependentes de amuletos, muitos que traziam consigo até mesmo amuletos, ou que estão lembrando que tem amuletos nas casas. O Senhor está pedindo que você se liberte disso, que você jogue isso tudo fora, pelo poder do nome de Jesus, pelas santas chagas, pelo merecimento do sangue preciosíssimo, pela onipotência suplicante da Virgem Maria, pela potência do Espírito, pelo poder de combate de São Miguel Arcanjo. Nós ordenamos que seja rompido, eliminado, exterminado toda essa ação de maldição, de vícios, e que nunca mais você fique dependente. Que a libertação aconteça para a glória de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, e que a graça de Deus nunca mais abandone a tua vida. Ora, nós pedimos que essa graça se estenda nas nossas casas, sobre as casas daqueles que estão orando pela TV agora, pela rede Século 21. Que essa graça se estenda por aqueles que vão orar pela internet, que a graça se estenda por aqueles que vão ver o reprise desse programa. E que em nome de Jesus o milagre aconteça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir o Cristo que é nosso Rei.